Oi, se você não conhece, meu nome é Júlia e esse é o meu canal no YouTube. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu fiquei muito feliz que vocês gostaram no outro vídeo que eu já gravei, porque é praticamente o que eu mais faço, além de assistir filmes. Eu tô falando de livros. Eu gravei um vídeo sobre os meus 5 livros preferidos, já que você pode encontrar aí no meu canal. Se você estiver escutando um certo respirado estranho, é o meu cachorro aqui, não é uma vítima que eu tô escondendo aqui no chão. É com isso. Eu posso ou não posso ter dado uma cacetada na cabeça da vítima agora, caso tivesse uma pessoa aqui. Não tem. Mas hoje eu vim falar do melhor tipo de livro que tem. Os depressivos. Isso parece muito estranho, mas eu sinto que vários leitores aí vão me entender que livros tristes, eles te marcam de um jeito que não dá pra explicar em palavras, mas é um sentimento de nostalgia e de melancolia surreal. É incrível. Eu adoro esse tipo de livro. É definitivamente um dos estilos que eu mais gosto. E sempre que tem aquela tristeza que faz com que você chore tanto que você tem que parar de ler por um momento, porque você não tá enxergando mais as palavras, a folha, e sua respiração tá tão descompassada que parece que você vai ter que sair do seu quarto e ir direto pro hospital. Ai, é tão bom. Enfim, então hoje eu trouxe aqui pra vocês 5 livros que eles são de desidratar o seu corpo mesmo, que eu super recomendo, que são ótimos. Esse não tem nenhuma ordem de mais triste pra menos triste, eu só coloquei os 5 aqui empilhados pra eu ir pegando e mostrando pra vocês. Então, minha recomendação é que você leia todos. Eu vou tentar ser o mais breve possível, dando uma resumida no plot, sem spoilers. Vamos começar com o que eu acho que é o mais famoso: Harry Potter e as Relíquias da Morte. Eu sou viciada em Harry Potter desde os meus 4 anos, nos filmes no caso. E eu li a saga quando eu tinha 10 ou 11 anos, não tenho certeza. Então, foi o que basicamente me introduziu ao mundo literário e fantasia e até mesmo cinema. Eu sou suspeita de falar que Relíquias da Morte é o meu livro preferido da saga, eu acho ele muito bom. Só que, caso você não tenha assistido os filmes ou não tenha lido os livros, nos filmes é dividido em 2 partes, o livro é uma parte só, porque é capitalismo. O livro é definitivamente o mais triste de toda a saga. Sempre acaba que o último é o mais triste desse tipo de saga, mas tem um peso na leitura, sabe? Ele conta quando o Harry, Hermione e o Ron, eles estão na última aventura, lá na batalha final contra o Voldemort, e eles não estão na escola mais. Esse livro não se passa na escola igual os outros, eles são fugitivos, eles têm que fugir a todo momento, porque é depois que o Dumbledore morre, e tá tudo um caos, o Voldemort tá tomando conta das coisas, o ministério é todo dos Comensais da Morte, da parte ruim da guerra. É bem, bem triste. Aqui é que acontece uma coisa com o Dobby, que eu lembro que ano passado eu tava lendo esse livro de novo. Eu não sei porque eu tive a brilhante ideia de ler ele em uma praça. Eu tava esperando, acho que é a hora do meu balé, e eu resolvi ler ele em uma praça. E foi justo o capítulo, sabe? Se você já leu, você sabe o que eu tô falando. Foi o capítulo. E eu fiquei aos prantos, no meio da praça, com o sol queimando, no meiozinho do céu, assim, e as minhas lágrimas descendo. Foi uma coisa poética, sabe? Mas de toda a saga, esse é o que eu mais gosto, só que eu recomendo que você leia ela completa. Aí você chega nesse daqui e você vai chorar de verdade, porque dá aquele peso, dá aquela sensação de fim. O que é mais triste, na verdade, é aquele nome horrível que o Harry deu pro filho dele, tadinho. Livro número 2 é Tiger Lily. Eu já falei de Tiger Lily no outro vídeo, mas eu vou falar de novo porque ele merece. Esse livro é um reconto da história de Peter Pan, eu não sei qual que é o nome técnico exato pra esse gênero, mas é um romance sobre a Tiger Lily, que é aquela índia da história do Peter Pan. E nessa realidade, a Terra do Nunca não é exatamente mágica. Ela tem as criaturas e tudo mais, só que coloca em um jeito mais realista, como se fosse só uma ilha na nossa realidade que ainda não foi colonizada, e ela tem espécies que não conseguem sobreviver em outros lugares.
Mas isso fala mais pro final do livro só pra vocês entenderem mais ou menos. A história é um romance, não é pra crianças, o que acho que é o que deixa tão legal isso de pegar um conto infantil e conseguir fazer ele virado pra um público mais young adult, e a Jodie Lynn fez isso perfeitamente. O livro vai retratando essa construção do romance entre a Tiger Lily e o Peter Pan antes da Wendy aparecer. E a Tiger Lily, ela tem uma personalidade tão interessante de ler, é tão legal quando você vai acompanhando as ações dela e como ela vai se abrindo para as pessoas, como ela realmente amadureceu ao longo do livro. E o final chega e te dá soco e soco e soco na cara, até que seu rosto tá desse tamanho, de tanta lágrima escorrendo. Esse foi um livro que eu tive que parar. Eu já li ele umas 3 vezes, e nas 3 vezes foi uma mais triste que a outra. Eu cheguei a ter que parar de ler, porque eu realmente não conseguia terminar, eu não conseguia enxergar. Eu tinha que parar de ler, respirar, coloquei minha cara na janela, fiquei respirando fundo e ficava relembrando de certas frases, de certos momentos do livro. Eu chorava mais e mais, meu Deus, Ai, foi incrível. E eu vou recomendar de novo, porque esse é realmente um dos melhores livros que eu já li e eu nunca canso dele. Livro número 3 é Mentirosos, de E. Lockhart. Se você chegou a usar o TikTok em 2020, durante o lockdown, então você provavelmente ouviu falar desse livro. Foi por lá que eu ouvi falar dele. Dava nada por ele, na verdade. Eu não confio muito em coisas que viralizam no TikTok, sabe? Como qualquer pessoa normal, eu acho. É um livro que me surpreendeu muito mesmo. A primeira vez que eu li ele foi em PDF. Eu peguei o PDF e li em um dia. Aí depois eu comprei a versão impressa. O livro acompanha uma garota da família Sinclair, que eles são muito ricos, e eles têm uma ilha que é só de casa deles, igual toda família normal. A garota, ela vai numa viagem da família dela anual, e ela tá meio estranha já, ela passou meio por um trauma e ela não lembra de nada dos anos anteriores. A memória dela tá apagada e ela não sabe por quê. E a família dela parece distante dela, a prima dela, se eu não me engano, não responde mais os e-mails dela. E ela não tá entendendo o que tá acontecendo, ela não sabe o que aconteceu com ela, das coisas que ela esqueceu. E por algum motivo parece muito importante. Então ela vai pra lá e lá ela começa a ter memórias sendo recuperadas do ano anterior. Ela começa a recuperar certas memórias do ano anterior até com que ela consiga desvendar o que foi que a mente dela resolveu apagar. Leitura complexa, eu diria. Tipo, você quer adivinhar o que aconteceu. E no meu caso eu não consegui adivinhar, me pegou muito de surpresa, e acho que foi essa surpresa que fez com que eu chorasse tanto. E não sei, isso é muito bom pra mim. Quando o livro te dá esse choque, é esse choque de realidade que faz com que a pessoa realmente sinta a emoção. E foi esse choque aqui nessa história, nos últimos capítulos, que fez com que eu começasse a chorar e não parasse mais. Super recomendo, realmente vale a pena e ele merece todo aquele hype. Livro número 4, já estamos na reta final e aqui temos mais um que eu falei no outro vídeo, que é As Vantagens de Ser Invisível, de Stephen Chbosky. Tem o filme, caso você não tenha assistido, eu também recomendo. E o livro ele é feito por cartas do Charlie, que é um garoto de 14 ou 15 anos. Acompanha essas duas idades dele ao longo da história. Que o amigo dele cometeu suicídio no ano anterior. E ele tá lidando com todas as mudanças de entrar no ensino médio, de ser um garoto que não é tão bom assim em se comunicar. Aí ele acaba fazendo amizade com 2 pessoas que são do último ano do colégio dele. E ele começa a conviver com elas e criar uma verdadeira amizade com esses 2. E é uma história linda, é uma história que te pega desprevenido quando começa a ter os momentos tristes. E o livro, eu acho que todas as edições têm isso, mas tem uma parte aqui do depois, que é uma carta que o Charlie escreve em 2012, acho que é cerca de 20 anos depois que os acontecimentos anteriores são desenvolvidos. E essa é a parte que mais me faz chorar no livro, quando ele para pra refletir sobre como ele era
na adolescência e como ele é hoje em dia, e dos sentimentos que ele tinha que conseguiram ir se desenvolvendo para coisas boas ao longo da vida dele, ao longo do amadurecimento. E pode ser um livro muito pesado para pessoas que passam por transtornos mentais, pelo trauma ou coisas do tipo, como Charlie, mas ao mesmo tempo, quando você lê esse final, ele dá uma boa ajudada. Acho que é por isso que ele faz com que você chore tanto. Bom, igual eu falei no outro vídeo, eu acho meio que uma leitura obrigatória se você tem idade suficiente pra isso. É bom lembrar que tem que ter idade, porque é um livro mais pesadinho. Todos aqui que eu tô falando são, acho que Harry Potter é o que é mais de boa pra pessoas mais novas lerem, mas os outros, eu diria que é de uns 14 a 16 anos. O que eu vou falar agora definitivamente acima de 16 anos. Eu não posso falar mais porque eu não tenho mais que 18 ainda, então eu seria muito hipócrita. Temos aqui o último livro, que é Me Chame Pelo Seu Nome, de Andrea Simone. Eu assisti o filme Call Me By Your Name, que vem aqui como livro até o coisinha do filme, que é muito, muito bom. Acho que a maioria das pessoas que gosta de romance assim já assistiu Call Me By Your Name. E eu não cheguei a chorar assistindo o filme. Aí eu falei, vou comprar o livro, porque eu queria ler o segundo livro, que eu vi que tinha uma continuidade pra história. Mas a gente não sabe que tem um segundo livro, por sinal tem. Chama Me Encontre. Se você não tem assistido o filme e nem lido o livro, Call Me By Your Name é a história do Hélio e do Oliver. O Hélio, ele tá na Itália com os pais dele, o pai dele é um professor. E eles têm uma casa lá e o pai dele costuma levar pessoas, acho que universitários, se eu não me engano, para fazer pesquisas com ele durante o verão. Aí isso acumula pontos na faculdade, esse tipo de coisa. E nesse verão, que eu acho que é em 87, é o Oliver que vai. E o Oliver e o Hélio, eles começam a viver um romance proibido. Eu adoro esse tipo de história. O livro, ele é bem explícito, sexualmente falando, em algumas partes que são desconfortáveis de ler, sabe? Vou ser bem sincera que são bem desconfortáveis de ler. Só que, ao mesmo tempo, ele é um livro bem íntimo. Não só pelas descrições explícitas, mas nos sentimentos que são descritos, sabe? Se você já viu o filme, você pode ter achado ele meio confuso. Eu lembro que eu achei, na primeira vez que eu assisti, eu gostei, mas eu achei meio... O que tá acontecendo em algumas partes? Só que quando você lê o livro, fica bem mais nítido o sentido de algumas falas, de algumas ações, então eu super recomendo que você leia antes ou até mesmo depois de assistir. Pra quem viu o filme e chorou, saiba que o livro é muito pior. O livro eu não vou contar, mas eu só tenho que te falar que, assim, ele te destrói, ele tira todas as chances de felicidade que você tinha lendo essa história. E ele joga pela janela e pede para um caminhão passar por cima para prevenir que não vai ter como a sua felicidade voltar a existir por pelo menos uma semana depois disso. Mas ele é incrível e eu super recomendo. Você vai ter que ler para descobrir como eles conseguiram fazer com que a história ficasse 1000 vezes mais triste na versão escrita da história. Eu também queria falar que, caso você não saiba, eu tenho um livro que eu publiquei em 2020. O livro se chama The Summer Next Door e ele é disponível no Kindle Unlimited ou para você poder comprar na Amazon mesmo. É apenas a versão de e-book, porque eu publiquei ele de modo independente. E ele também retrata sobre doenças mentais, sobre depressão, ansiedade, e também é um romance, se passa no verão. E acompanha a vida do Asher e da Summer durante os 3 meses que eles têm a oportunidade de se conhecer, enquanto o Asher tá tentando se recuperar de um incidente que ocorreu com ele no ano anterior em Nova York. Então ele vai passar o verão na casa dos avós em Wake Forest. E lá ele começa a tentar reencontrar o sentido de poder viver. Se você tiver interesse, o link vai estar na descrição para você poder dar uma olhada no livro. Quem sabe que eu escrevo costuma me perguntar muito se eu planejo publicar mais histórias, e sim, no momento eu tô quase terminando uma, que ela já tá toda planejada, eu só tô tendo que escrever, que é a parte mais difícil. E eu pretendo publicar ela em breve, então me siga no Instagram para você poder ficar mais por dentro disso, vai ser lá o primeiro lugar que eu for divulgar. Eu acho que é isso. Me siga nas redes sociais e tchau!